Dando continuidade ao assunto da nossa semana, vamos agora falar das magnolídeas, tratando agora da ordem Magnoliales e, especificamente, da família Myristicaceae. Eu sou Silvia Mardegan e bem-vindos novamente ao módulo Seres Vivos 8, Plant 3. Então, continuando o nosso tema, nós vamos entrar na ordem Magnoliales, ver algumas características e analisar mais a fundo como é a família Myristicaceae. Então, relembrando, pessoal, as magnolídeas, o clado das magnolídeas é composto pelas ordens Piperales, Canelales, Laurales, Magnoliales e Chlorantales. Vejam que a gente tem um ancestral comum para Magnoliales, Laurales, Canelales e Piperales. Chlorantales, por conta desse posicionamento ainda não bem definido, também insere-se aqui na filogenia. Também tem esse ancestral em comum, mas vejam um problema sério que nós temos aqui. Nós temos uma politomia. Então, provavelmente, isso no futuro vai se resolver. Enfim, como vocês podem imaginar, o clado das magnoliídeas recebe esse nome porque a principal ordem é a ordem Magnoliales. Essa ordem é composta por 6 famílias: Myristicaceae, Magnoliaceae, Degeneriaceae, Imantandraceae, Eupomatiaceae e Anonaceae. Essas 6 famílias comportam 128 gêneros e mais de 3.100 espécies. E ao longo do vídeo de hoje, nós vamos abordar especificamente a família Myristicaceae. Vamos descobrir um pouco sobre ela agora. A família Myristicaceae foi descrita em 1810 por Brown e encontra-se inserida na ordem Magnoliales, na superordem Magnolianae, na subclasse Magnoliideae e na classe Exetopecida. E aqui à esquerda vocês podem conferir algumas características que definem o grupo. A família Myristicaceae é a família da noz moscada, cujo nome científico é Myristica fragans. Fragans, esse epíteto específico, trata do aroma, da fragrância que nós sentimos ao ralar essa semente, ok? Então, acredito que vocês, em algum momento de suas vidas, ou fizeram, ou viram alguém fazer um pouquinho de molho branco e dar essa raladinha na semente, conferindo aquele sabor e aquele aroma especial. Então, apresento a vocês, além da noz moscada que vocês conhecem no supermercado, como ela se encontra na natureza. A origem da família Myristicaceae data aí de aproximadamente 14 milhões de anos atrás. Myristicaceae também é a família da ucuúba, cujo nome científico é Virola surinamensis. Ucuúba, em tupi, significa árvore da manteiga, pois é da semente da ucuúba que nós podemos retirar uma gordura que é utilizada na indústria cosmética e farmacêutica, sendo então a ucuúba um excelente hidratante. Essa propriedade tem sido largamente utilizada pela Natura, que lançou uma linha de produtos específicos dessa árvore. Quais outras características podemos identificar na família? Dentro de Myristicaceae, nós observamos principalmente indivíduos com porte arbóreo. O porte arbustivo ele é mais raro. Além disso, ao ferir o tronco dessas árvores, nós observamos a secreção de um exudato, de um látex avermelhado, como vocês podem observar nessas duas imagens. Além disso, é muito comum na família a presença de óleos aromáticos, a terpenoides. Substâncias alucinógenas, como a miristicina, que vocês observam a molécula aqui acima à direita, e bem como a presença de taninos e alcaloides. No caso específico da miristicina, ela é produzida aqui na noz moscada, na Myristica fragans. E por essa razão, é recomendado que nós apenas ralemos um pouquinho da semente para colocar esse conteúdo nos alimentos que estamos preparando. E por essa razão também, a noz moscada foi conhecida na Idade Média como especiaria da loucura. E existem relatos de que era muito comum
nas cadeias de antigamente, os presidiários solicitarem uma grande quantidade de noz moscada para os seus conhecidos, para poder fazer o chá e ficar então aqui como o nosso Bob Esponja. A família Myristicaceae apresenta um padrão de crescimento característico, que é composto por um eixo principal, que cresce em um ângulo de 90 graus em relação ao solo, ou seja, um eixo principal com crescimento ortótropo, e os ramos laterais apresentam um crescimento horizontal. Vejam que os ramos quase se deitam, ficando paralelos ao chão. Esses ramos são plagiótropos. E, além disso, a sua filotaxia ela é pseudo-espiralada. Ou seja, a uma primeira vista, temos a impressão que suas folhas se distribuem em espiral, mas na verdade não. As folhas da família Myristicaceae são simples, a margem é inteira e a filotaxia é alterna, geralmente dística. Suas folhas apresentam um limbo, a sua lâmina, com uma grande quantidade de glândulas pelúcidas. E essas glândulas, bem destacadas aqui nessa imagem à esquerda, frequentemente são aromáticas. A lâmina é comumente danificada por insetos, sendo indicativo da sua boa decomponabilidade, e os pelos foliares, os tricomas, eles apresentam formato de T ou são ramificados. Além disso, nós temos também o pecíolo curto, típico da família. As estípulas são ausentes, como vocês podem observar. A venação é do tipo peninévia e as folhas são glaucas, bem lisinhas na face abaxial. As flores em Myristicaceae são dioicas, o que é mais frequente. Então, nós temos a flor feminina, aqui à esquerda, onde vocês podem ver, né, o ovário bem desenvolvido, e a flor masculina à direita. Vocês podem ver o arranjo dos estames, tanto aqui nesse esquema como abaixo. As flores, elas costumam ser pequenas, pouco vistosas, puxando sempre para essa cor mais amarelo clarinho, mais creme. As flores são actinomorfas, monoclamídeas. Vejam só o porquê. Elas são gamossépalas. As sépalas são fundidas. E aí nós temos até a ocorrência de tépalas. E vejam só, o cálice, ele é trímero. Estado de caráter que aprendemos ser típico das monocotiledôneas. E essas 3 pétalas podem variar de 2 a 5. E a pré-floração, ele é do tipo valvar. Então, vocês podem observar aqui as camadas, os verticilos mais externos se protegendo, e aí uma última sépala protegendo todo mundo. As flores. Bom, primeiramente, o ovário ele é súpero, unicarpelar, apenas um carpelo. A placentação é ereta, o óvulo fica aqui em pezinho, na base, e nós temos um óvulo apenas. E aqui vocês podem observar um desenho representando o embrião e o tamanho do embrião na semente, como ele é diminuto. As flores apresentam ainda estames que variam de 2 a muitos, e eles são unidos pelo filete. As anteras são livres entre si, podendo ser ocasionalmente fundidas. E o pólen, ele possui uma abertura. Vejam só. Os frutos
são do tipo folículo ou baga carnosa a sublenhosa. O fruto ele é deiscente na sua face abaxial, podendo ser também indeiscente, não se abrir. E a dispersão é realizada por animais. E aí vejam só, nós temos a zoocoria sendo realizada por diferentes grupos de animais no Novo e no Velho Mundo. Então, no caso do Novo Mundo, a dispersão dos frutos da família Myristicaceae está a cargo de primatas, bem como tucanos. Já no Velho Mundo, esse papel é desempenhado pelos calaus, chamados em inglês de hornbills, e pelas aves do paraíso. As sementes são únicas, nós temos apenas uma semente por flor, normalmente ela é grande. Vocês podem observar aqui o tamanho, comparando em um dedo e uma folha. Essa semente ela é envolta por um arilo carnoso e vistoso, que sempre apresenta essa coloração entre o vermelho, o laranja e o amarelo. O endosperma ele é nuclear, rico em amido e óleos. Lembrem do caso da ucuúba. E a germinação ela é principalmente epígea. A distribuição de Myristicaceae é pantropical, como vocês podem observar aqui, principalmente em florestas úmidas e baixas. E nós temos uma menor ocorrência da família na África continental. E nós temos a separação de diferentes linhagens dentro de Myristicaceae de acordo com os continentes. Nós temos um grupo América mais Ásia e outro, isoladamente, composto pela África. Falamos da distribuição da família, vamos agora falar especificamente das espécies. Nós temos, dentro de Myristicaceae, aproximadamente 500 espécies distribuídas em 20 gêneros. Os principais gêneros são Cynema, 95 espécies, Horsfieldia, com 100 espécies, Myristica, com 1.700. Falando agora um pouquinho sobre as espécies de Myristicaceae. Nós temos aproximadamente 500 espécies distribuídas em 20 gêneros. E os principais gêneros são Myristica, com 175 espécies, Horsfieldia, com 100 espécies, Cynema, com 95 espécies e Virola, com 60 espécies. No Brasil, nós temos Myristica como gênero introduzido. Então, lembre-se, Myristica não é nativo daqui. Nativo mesmo, nós temos 6 gêneros e 65 espécies. Quais são os gêneros nativos do Brasil? Compsoneura, Irianthera, Oxofleu, Otoba e Virola. E além disso, nós temos uma variedade. Osteofleu, Platyspermum, variedade Platyspermum. E aí fica com vocês para lembrar o que aconteceu na história desse nome. A ocorrência no Brasil é praticamente em todo o nosso território, salvo aqui alguns estados da região Nordeste. E aonde que nós vamos encontrar a família Myristicaceae? Na Amazônia, no Cerrado e na Mata Atlântica. E, claro, em áreas antrópicas, áreas onde o homem plantou, cultivou essa família. Myristicaceae, ela é conhecida aqui na Amazônia por representar uma das famílias que nós chamamos de hiperdominantes. Ou seja, ela é uma família que possui poucas espécies, mas que apresenta um grande número de indivíduos. Equiparando-se aqui às famílias Moraceae, Burseraceae e ficando muito próxima de Euphorbiaceae. E se tratando especificamente do bioma Amazônia, nós temos o gênero Compsoneura, apresentando 5 espécies, sendo uma delas endêmica. Vocês podem ver um exemplar, e esse gênero ele ocorre naturalmente em áreas de campina arana e floresta de terra firme. Já o gênero Irianthera possui 21 espécies, ocorrendo na Amazônia, sendo 2 delas endêmicas.
Aqui vocês podem ver as flores trímeras, bem diminutas. Irianthera ocorre também em Campinarana e floresta de terra firme, mas também em áreas de mata ciliar, floresta de igapó e floresta de várzea. O gênero Osteophyllum comporta 2 espécies aqui na região, ocorrendo em áreas de mata ciliar e floresta de terra firme. O gênero Otoba também possui 2 espécies ocorrendo no bioma, nos estados do Amazonas e do Acre, onde ocorre em florestas de terra firme e florestas de várzea. E por fim, o gênero Virola, que comporta 16 espécies, ocorre aqui na Amazônia, nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima. Ocorrendo em áreas de Campinarana, mata ciliar, floresta de igapó e de terra firme, bem como floresta de várzea, além, é claro, da savana amazônica. Por fim, é preciso dar destaque ao gênero Virola, que é o maior gênero de Myristicácea aqui nos neotrópicos, sendo tipicamente amazônica. E aqui vocês podem observar 4 espécies distintas desse gênero. Relembrando então o conteúdo desse nosso vídeo, não se esqueçam que as 2 famílias mais representativas de Magnoliales na Amazônia são Myristicácea e Annonaceae. Hoje falamos especificamente de Myristicácea, que é a família da noz moscada e da ucuúba, da árvore da manteiga. As plantas dessa família produzem óleos aromáticos, bem como substâncias alucinógenas. Lembrem-se que a noz moscada era conhecida como especiaria da loucura. Myristicácea é caracterizado pelo padrão de crescimento característico e características de suas folhas, flores, que são normalmente diminutas, trímeras e com a coloração bem apagada, assim como frutos e sementes, vão definir a família. A ocorrência de Myristicácea é pantropical, especialmente em florestas úmidas e baixas. Aqui no Brasil, nós temos o gênero Myristica, que foi introduzido, mas fora ele nós temos 6 gêneros nativos e 1 variedade. Na Amazônia, a família Myristicácea é uma das famílias hiperdominantes e merece um destaque especial na região o gênero Virola, por ser o gênero mais importante aqui na região neotropical. Por enquanto é só, nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!